Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre 7 crenças limitantes que podem te impedir de trabalhar e prosperar com o tarô, que são justamente aqueles obstáculos desnecessários que muitas vezes as pessoas colocam ou nós mesmos colocamos, né, dentro dessa nossa jornada com essa ferramenta tão linda que é o tarô. Ainda que você não tenha a pretensão de trabalhar com o tarô, ainda que você esteja entrando nesse estudo só para o seu próprio autoconhecimento, vale a pena você saber que você tem nas suas mãos uma ferramenta que pode te oferecer tanto uma renda extra muito bacana, como também uma renda principal, caso você deseje, né? É muito comum as pessoas se apaixonarem completamente com o tarô e disserem, não, eu quero trabalhar com isso aqui pro resto da minha vida, né? Então isso acontece bastante, porque realmente é uma ferramenta muito apaixonante e é muito lindo a gente ver como ela faz diferença na vida das outras pessoas que a gente vai ajudando, né, ao trazer os conselhos do tarô. Eu quero falar de uma forma assim bem aberta mesmo, porque existem pequenas crenças e algumas delas eu mesma tive, né, que quebrar em mim mesma, que podem se tornar grandes barreiras. Vamos quebrar isso aqui. Eu quero ver vocês todos muito tranquilos com o tarô, eu quero ver vocês com plenitude, com prosperidade, não só emocional e espiritual, mas material também, né? Não é errado a gente buscar a nossa prosperidade material também de uma forma justa, de uma forma digna. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Vamos falar sobre alguns tabus aí que são bem polêmicos também, mas vai ser muito bacana e eu quero realmente abrir aqui essa conversa com vocês. Eu quero trazer aqui já as 7 crenças que a gente utiliza, né, que a gente tem às vezes internamente, que podem atrapalhar a gente de começar a trabalhar e prosperar com o tarô. E a primeira delas, eu não poderia começar com outra crença, né, eu coloquei como crença aí, número 1, aquela que eu ainda não estou pronto para começar a jogar. Isso aí, gente, é uma coisa que muita gente fica, nossa, quando é que eu vou estar pronto para jogar? Eu acho que eu ainda não tô sabendo bastante, eu acho que eu ainda não sei. E aí eu vou te dizer, se você ficar esperando o momento em que você vai saber absolutamente tudo sobre o tarô para você começar a fazer suas tiragens, você provavelmente nunca vai começar, né? Porque ninguém sabe absolutamente tudo sobre o tarô. O tarô é justamente você aí, ó, interpretando caminhos. E a prática é justamente uma parte fundamental do estudo do tarô. Coloquem na mente de vocês que o tarô é uma junção de teoria, prática e intuição. Então, o tarô, ele é uma linguagem. A gente aprende a ler e a interpretar os símbolos que estão ilustrados em uma carta. Então, a gente vê aqui uma carta, a gente vai ver todos os símbolos dela. E aí a gente começa a aprender também a interpretar como é que esses símbolos se ligam também a outros símbolos aqui de outras cartas que estão ao redor. Então a gente vai começar a interpretar esses símbolos universais. Essa é a parte teórica do tarô. É o estudo dos simbolismos, é o estudo de cada carta, qual o significado de cada carta, como é que cada carta se liga uma com a outra. Essa é a teoria do tarô. E só da gente estudar isso já é um baita mergulho de autoconhecimento. Então pensa no idioma que você está aprendendo e aí você vai começar estudando o quê? Os significados das palavras, aprendendo a formar frases. Só que aí, além da teoria, você também precisa da prática. Então pensa bem, uma pessoa que aprende um novo idioma, ela vai ficar cada vez melhor se ela estiver praticando. Se ela for lá e começar a falar, se ela estiver usando aquele idioma sempre e não deixando ali abandonado. Quanto mais você estuda e exercita suas tiragens de tarô, mais você vai se familiarizar e mais você vai ficar fluente nessa linguagem das cartas, né? Mais fácil você vai começar a ler as cartas. Então por isso que a prática, ela é uma parte fundamental do estudo. E aí a gente chega na parte que é ali a mais mágica, né? A mais linda, a cereja do bolo, que é tendo a teoria em mente, né? Você estudou aquelas cartas e você praticando, o que é que vai acontecer? Você vai abrir cada vez mais a sua intuição e a sua sensibilidade para interpretar as mensagens das cartas de forma cada vez mais certeira. Então, trazendo de novo aquela comparação que eu faço com o idioma, no início, quando a gente tá aprendendo, é normal a gente ficar meio receoso de, poxa, para eu formar essa frase, é melhor eu usar aquela palavra ou aquela outra. E aí, depois que a gente vai praticando, a gente já sabe, a gente não precisa ficar parando para pensar, a gente simplesmente sabe, isso vem intuitivamente, isso vem rapidamente na nossa mente. Você já forma a frase rapidamente. Então, é assim, sabe? Claro que eu tô trazendo uma analogia com algo bem mais prático, mas é assim que acontece. Então, a gente vai sabendo cada vez mais quais são os melhores termos que se encaixam, que tipo de consulta é aquela
naquela e a gente vai ficando cada vez mais afiado, cada vez mais seguro. Muita gente me pergunta, mas Pri, e quando eu sei que eu posso começar a fazer essas tiragens? Né? Como é que eu posso começar a prática? Quando é que eu já sei aí o conteúdo, a teoria e eu posso iniciar a prática? Como é que eu posso fazer tiragens? Quando é que eu sei que eu posso fazer tiragens que são remuneradas? Quando é que eu posso começar a receber com as minhas consultas? A primeira coisa é que você precisa ter estudado pelo menos todas as cartas dos arcanos maiores, certo? Então você precisa ter aí estudado a teoria de cada uma delas, saber o significado dessas cartas, dessas 22 cartas dos arcanos maiores. E você vai começar então a treinar as suas tiragens com os arcanos maiores. Então você precisa saber aí, ó, do louco até o mundo. E aí, como é que você vai começar a treinar? Você vai começar a treinar, você pode fazer tiragens hipotéticas, então tirar ali, poxa, imagine que eu vou tirar um relacionamento. Então tirei ali uma carta de relacionamento, outra carta representando outra pessoa, vamos ver como é que elas combinam. Então isso é uma tiragem que você tá aí só treinando. Você pode também treinar igual minha aluna Sil. Minha aluna Silvia, ela falou que ela treinava com os gatos dela, então ela jogava pros gatos dela, ela tirava uma carta e treinava ali a interpretação dela falando com eles, né? Mas sobretudo, gente, treinem com aquelas pessoas que são próximas a vocês, né? E por que é legal a gente começar treinando com pessoas próximas no início? Porque você vai ver que as cartas, elas saem super combinando com a personalidade daquela pessoa, né? Ou com o momento que aquela pessoa tá vivendo. Então, como você já conhece aquela sua amiga, que ela é super mãezona, você vai entender o porquê veio ali a imperatriz pra ela, né? Dizendo, olha, cuidado pra não abraçar muito o outro e esquecer de si mesma. Pra aquela sua prima, que é muito mandona, que gosta de dar ordem em todo mundo, mas que também organiza todas as festas da família, você vai entender o porquê saiu o imperador pra ela, dizendo, olha só, você realmente é muito organizada, a organização é importante pra você, só cuidado pra não ser mandona demais. Percebe que a gente conhecendo a pessoa, a gente consegue ver essas cartas que os significados a gente ainda tá fixando na nossa mente, o porquê que elas estão combinando, né? E a gente consegue dar os conselhos de uma forma mais tranquila, né, internamente. É claro que varia de pessoa pra pessoa, mas normalmente é mais tranquilo no começo a gente começar com pessoas próximas. Eu treinei muito com minha família, com minhas amigas. No início, eu até usava algumas anotações, né, pra eu checar se tava tudo certinho, mas depois eu vi que não precisava, né? Não precisa, gente. Vai ficando cada vez mais claro. A gente tá sempre vendo aqui a carta na nossa frente. A gente estudou aqueles símbolos. Não precisa. Muitas vezes a nossa própria mente que tá ali falando tanto naquela crença limitante de ai, você ainda não tá pronto, ai, você ainda não tá no momento ideal, que a gente esquece de focar nos significados que a gente já estudou. É algo que a gente realmente precisa se abrir, mas se você se sentir mais seguro no começo, usando suas anotações, você pode começar usando suas anotações, mas eu tenho certeza que na terceira vez você vai sentir que você não precisa mais dessas anotações do seu lado. Vai, começa treinando com suas amigas, começa treinando com os seus familiares, né? Além do mais, gente, os nossos amigos adoram ser cobaias de consultas, né? Imagina só, você aí, se você tem uma amiga taróloga, você não ia adorar que ela fosse treinar aí a consulta com você? Que ela te chamasse assim, amiga, eu tô treinando aqui minha consulta, vem cá pra eu jogar pra você. Eu tenho certeza que você ia adorar, né? Então suas amigas também vão adorar quando você fizer isso. Seus amigos vão adorar quando você fizer isso. E aí é que tá também, ó, a estratégia também. O que você vai fazer? Fez uma consulta, aquela sua amiga disse, nossa, amiga, parece até que você tá na minha vida, parece até que você tá na minha casa. O que você vai fazer? Você vai pedir um depoimentozinho. Amiga, me dá um depoimentozinho aí sobre o que você achou da minha consulta. E vai guardando esses depoimentos, né? Que são os feedbacks positivos. Tira lá uma fotozinha, posta no seu Instagram, mostra que você tá fazendo consulta, né? Isso daí, ó, vai começar a se espalhar. E aí o que acontece? As pessoas começam a mandar direct, ah, eu quero também. Ah, eu não sabia que você tava jogando tarô, né? Vai ter gente que não vai mandar nada, mas vai ficar ali pensando naquilo, né? Olha só, quando eu precisar, eu vou lá falar com ela, né? Então eu jogava bastante no meu intervalo da agência, quando eu trabalhava em agência, eu jogava lá pros meus amigos, aí eles tiravam foto, eles mesmo postavam no Instagram deles e todo mundo chegava assim, ai Pri, que legal. Aí daqui a pouco, o que acontece? Chega ali uma pessoa que você não conhece tanto assim, que é tipo um conhecido do conhecido, vai começar a falar, olha, eu sou amiga de fulana, ela disse que você joga tarô, como é que é a sua consulta? Como funciona? Já é uma pessoa aí perguntando, a pessoa perguntou quanto é sua consulta, gente, isso aí é o universo, chegando assim falando, olha, já passou da hora de cobrar, viu? A pessoa tá te cobrando aí isso, cobra por essa consulta. Se a gente ficar esperando o tempo todo a gente saber tudo, a gente não começa nunca.
né? A gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Não fique esperando o momento perfeito. Se vocês olharem os meus primeiros vídeos aqui no Diário da Bruxa, vocês vão ver que eu falava assim, eu não falava tão bem, eu falava um pouco pra dentro, eu falava bem mais baixo. Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o que é ser bruxa. A primeira coisa que eu fiz pra fazer esse vídeo foi procurar a definição da palavra no dicionário, né? Então assim, a gente tem que começar sempre com a consciência de que a gente pode se aperfeiçoar, certo? Então comece, porque boa parte do seu aprendizado vem do próprio campo de batalha. A gente vai aprender muito nas nossas consultas, a gente vai aprender sobre o nosso estilo de consulta, a gente vai aprender sobre as consultas que a gente mais gosta de fazer, você vai aprender sobre seus pontos fortes, você vai ver que você adora fazer um tipo de consulta amoroso, mas você não gosta tanto quando é um tipo de saúde, sabe? Então assim, você vai entender que estilo de tarólogo você é, mas você só vai entender se você começar a treinar. E você começa treinando para as pessoas próximas e depois abre para fazer remuneradamente mesmo, anuncia, se abre para esse trabalho, não tem problema. Então confia e vai, você estudou. Lembrem-se, eu gosto sempre de trazer um lembrete aqui. Lembrem-se, gente, que quais são as primeiras cartas que a gente começa estudando no tarô? A gente começa com o louco, né? Que é aquela carta do vai, se aventura, e a gente realmente tem que começar, às vezes, como louco mesmo, vou me aventurar nisso aqui. E o que a gente tem? A gente tem o mago. O mago que chega assim e fala, use o que você tem, use o que você tem até agora. Ele vai pegar esses elementos que estão na frente dele aqui e ele vai começar a criar possibilidades. Ele é o empreendedor do tarô. Ele empreende, ele traz, ele cria coisas novas com o que ele tem. Então, use o que você tem. Ah, não é o maior conhecimento do mundo. Certo, você vai usar o que você tem e você vai se aperfeiçoando ao longo da jornada. Vamos quebrar essa crença aí. Se você estudou todas as cartas dos arcanos maiores, você pode quebrar essa crença de ai, ainda não estou pronto para começar a jogar para outras pessoas. E aí a gente chega na crença de número 2, que é bem ligada a essa primeira aí, porque é o que normalmente faz as pessoas terem esse medo, né? Que é a seguinte crença: eu tenho medo de não acertar a leitura da vida da pessoa. Eu tenho medo de falar uma coisa errada. Você tem medo ali de falar uma coisa e não acontecer, né? Normalmente a pessoa fala, e se eu falar que vai acontecer uma coisa e não acontecer? E aí você tá já começando esse trabalho do tarô errado, se você tá pensando assim. Porque você tá pensando no tarô como uma ferramenta de previsão do futuro, que o tarô não é. Então você vai ver como as circunstâncias da vida da pessoa estão e você vai falar sobre tendências, você vai falar sobre os melhores caminhos para aquela pessoa tomar. Então o tarô não é uma ferramenta de previsão, é uma ferramenta de aconselhamento, de direcionamento. É o GPS que vai te mostrar quais são os melhores caminhos. Mas a gente sempre tem o livre-arbítrio. Eu vou até dar um exemplo de algo que aconteceu essa semana. Uma aluna minha, né, que ela tá começando agora a treinar as suas tiragens, e aí ela dizendo, Pri, eu tô acertando tudo, eu acerto tudo, tava super confiante, fazendo aí as tiragens para meus familiares e tal. E aí ela foi fazer uma tiragem de um projeto profissional de uma pessoa da família dela, né? E aí ela foi tirar ali uma carta de conselhos, perspectivas e tal, e veio ali a carta do carro, aqui a carta do carro, que a gente tava com ela em mãos, né? Veio aqui a carta do carro. E ela disse, Pri, eu falei que ia ser super positivo, que ia ser uma vitória, porque é a carta do sucesso na batalha, né? Só que aí, o que foi que aconteceu? O projeto deu errado, e aí ela disse, agora eu não estou mais tão autoconfiante pra fazer as tiragens depois que aconteceu isso. Mas você já falou, o carro é o sucesso na batalha. Você quis ir para uma linha de previsão e foi falar do sucesso e você esqueceu da batalha, né? A questão do carro é que ela vai falar, é uma carta que vai chegar assim e vai falar, seguinte, você precisa de motivação. Vão ter coisas aí que vão fazer você querer desmotivar, mas você precisa estar motivado para alcançar essa vitória. Ela leu certo, o sucesso na batalha. Só que, o que é que uma batalha precisa para ser vencida? A motivação. Então o carro, ele não desiste até chegar onde quer. Então se não fosse ter a batalha, seria só a carta do sucesso, né? As coisas, elas podem querer tirar sua motivação, mas não desista. Essa é a mensagem da carta. Não desista do destino final porque tem um obstáculo na sua frente. Pega um desvio, tenta ir mais ali na frente, espera um pouco para isso passar, mas não desiste. Vai até você conseguir. Então o carro é aquela carta
carta chega assim e faz: não desista até você alcançar o sucesso nessa batalha aí. Percebe quando você tira essa essência de previsão e você vai para uma essência de aconselhamento, como o trabalho fica bem mais terapêutico, fica bem mais motivador, fica bem mais voltado para o que a pessoa pode fazer e não para o que ela deve esperar da vida. O tarô, ele não vem para falar o que vai acontecer com a pessoa, mas sim dar conselhos e direcionamentos, né? Quando a gente traz isso, essa crença se dissolve. Às vezes a gente vai, gente, para isso, mesmo pessoas que já estão no tarô, tem essa tendência de às vezes irem para esse lado da previsão, porque é algo que meio que tá intrínseco a uma certa crença, mas é justamente a gente trazer isso de eu não preciso estar adivinhando o que vai acontecer com a pessoa. Eu tô aqui para aconselhar essa pessoa. Eu tô aqui para dizer as perspectivas. Eu tô dizendo aqui que se essa pessoa não desistir, ela alcança o sucesso na batalha, mas ela pode desistir. Se ela desistir na primeira dificuldade que tiver, ela não vai alcançar o sucesso. Então, assim, a gente sempre tem que trazer o livre-arbítrio para a pessoa. Se você tira esse peso de querer adivinhar o futuro da pessoa, você não tem mais essa crença de ai, e se eu errar, né? Não tem o que errar. Você tá ali trazendo conselhos, você tá ali trazendo direcionamentos para a vida da pessoa, tá certo? Você tá falando ali, você tem que confiar na sincronicidade do tarô, né? E você tem que trazer os conselhos que mais vão ajudar a vida daquela pessoa. Você sempre pode estar conversando com o seu consulente, você sempre pode perguntar coisas ao seu consulente também, para você ter uma leitura ainda mais direcionada. Então, tirem aí esse peso de eu preciso adivinhar e eu tenho medo de não adivinhar. Se vocês encararem o tarô como uma ferramenta terapêutica, esse medo ele se dissolve. Vamos para a crença número 3, tá? A crença número 3 é: eu só vou cobrar quando eu estiver jogando com os arcanos menores também. E, gente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse chegado assim e falar, não, eu só tô jogando com os arcanos maiores, eu não vou cobrar, não. Eu teria perdido, sabe o quê? 2 anos de atendimento com o tarô. Meus 2 primeiros anos de atendimento com o tarô foram só com os arcanos maiores. Ai, Pri, então, assim, você tá dizendo que os arcanos menores não são importantes? De forma alguma. Os menores, eles trazem informações e detalhes que podem enriquecer muito a consulta, mas eles não são obrigatórios para você fazer uma consulta de tarô. Tanto que muitos tarólogos que inclusive jogam há muito mais tempo que eu, tem tarólogos que usam apenas os maiores. Os maiores, gente, quando a gente tem essa prática com os maiores já consolidada, vocês vão ver que os menores eles ficam muito mais simples. Então por isso que eu comecei jogando com os maiores, né? Eu comecei ali fazendo essas tiragens, porque quanto mais a gente pratica, mais isso consolida na nossa mente. E enquanto isso, eu tava o quê? Estudando os menores também, né? Eu tava ali estudando os menores. E depois de 2 anos jogando com os maiores, foi que eu disse, não, agora eu vou começar a inserir também os menores, tá? Mas as minhas consultas, elas funcionavam da mesma forma, né? As mesmas tiragens que eu fazia com os maiores, eu fazia com os maiores e menores também. Quando a gente já tem consolidado a nossa prática com os maiores, os menores eles ficam muito mais simples. Por exemplo, muita gente chega assim e fala, Pri, eu acho as cartas da corte e dos arcanos menores muito difíceis. É claro, gente, fica muito mais difícil você entender os reis, por exemplo, se você não tem muito bem consolidado na sua mente o simbolismo do imperador. Fica difícil você entender que o número 4 nos arcanos menores vai falar sobre limitações, vai falar sobre restrições, e isso vai se complicar se você estiver ainda fixando na sua mente que o 4 nos arcanos maiores lá do imperador vai ser um número de organização, porque o imperador é aquele que é organizado, é aquele que é a autoridade. O estudo dos arcanos maiores e menores são feitos de forma diferente, a numerologia das cartas é diferente. O 10 é uma coisa nos arcanos maiores, o 10 é outra coisa nos arcanos menores. Se você estuda tudo junto, o que acontece? Aí vem o pessoal falar, Pri, tarô é difícil. Não! Você tá complicando fazendo isso, estudando maiores junto com os menores. Estuda primeiro os maiores, pratica com eles. Tá bem consolidado? O pessoal já tá dando feedback super legais sobre suas consultas? Beleza! Começa a treinar também ali os menores, né? E há formas de você ir inserindo os menores. E, gente, podem ter certeza, já saber os arcanos maiores deixa os estudos dos menores muito mais simples. Muita gente acha, os menores demoram muito porque são mais cartas. Não, são cartas muito mais simples. Normalmente a gente demora mais estudando os maiores, que a gente começa estudando, do que os menores, né? Que se você já tiver os maiores bem consolidados, tá certo? Porque realmente, se você tentar decorar, primeiro que já tentar decorar já é errado, mas se você tentar pegar tudo ao mesmo tempo, tentar usar tudo ao mesmo tempo, realmente fica complicado.
começa com os maiores. E aí o que que acontece? O jogo com os maiores, ele vai ficar realmente bem mais terapêutico, ele vai ter mensagens mais profundas, ele vai ter reflexões sobre mudanças, né, a serem feitas na sua vida. E já com os arcanos menores, a gente já começa a acrescentar coisinhas mais diretas, né, ações mais rápidas, detalhes mais pontuais, né? O jogo com os maiores fica mais profundo e emocionante, né? Fica mais reflexivo. É aquele jogo que você vai ali, ó, mover as emoções da pessoa. Os menores, ele vai, ó, trazendo aqueles pontos rápidos, assim, de tipo, é isso, ponto, ponto, sabe? Eles são mais diretos. Então, por isso que a gente começa com os maiores, porque eles vão trazer toda a essência terapêutica do tarô. Eles são as cartas mais profundas, por isso que o nome são os arcanos maiores e os outros são os menores. Nada de cobrar só quando tiver os menores. Tá? Ou cobrar mais barato porque eu não tenho mais... Ai, gente, quando eu vejo isso, eu dá vontade de puxar a orelha. Ah, não, eu tô cobrando menos porque eu só uso os maiores. Não faz sentido, gente. Você tá ali despendendo o seu tempo, você investiu ali pra estar ali oferecendo aquilo, né? Então, não. Eu puxo a orelha de quem eu vejo fazendo isso. Vamos para a nossa crença de número 4, que é uma crença que eu acredito que é a que a gente mais tá quebrando, né? A gente acabou quebrando mais nesses últimos tempos, mas ainda tem um pouquinho e agora a gente vai terminar de quebrar essa crença, que é: a consulta de tarô só funciona se for presencial. Gente, não faz sentido, né? Vocês veem eu fazendo tarô das 5 no Instagram, né? Eu faço ali online, ao vivo. O atendimento online, vocês têm que botar na mente de vocês, ele vai potencializar o trabalho de vocês. Ele vai fazer vocês expandirem muito mais os seus horizontes. Especialmente nesse momento, né, que a gente teve. Ainda que você também queira oferecer a opção presencial, a consulta online você ter, hoje em dia é essencial, né? E ela vai estar aí te dando a oportunidade de você atender pessoas de todo o mundo, pessoas de outros países. Você vai estar expandindo ao máximo seus horizontes. E se você deseja também mais flexibilidade, né, mais liberdade nos horários. Então, por exemplo, digamos que você tem ali um espaço terapêutico em que você atende. Ali vai ser um atendimento em horário comercial, né? Não é todo mundo que se sente à vontade de receber o consulente na própria casa, né? Então vai estar ali no espaço terapêutico que é horário comercial. E aí tem consulente que não vai poder ir em horário comercial, só vai poder depois que largou de noite, ou só vai poder ir em horário de almoço. E aí, enfim, aí começa uma série de burocracias para conseguir marcar. Enquanto o online você consegue atender de noite, você consegue atender em horários muito mais flexíveis, né? Você consegue atender da sua própria casa, né? E permite que pessoas do mundo inteiro tenham horários que caibam muito mais na sua rotina, né? Então, pessoas que trabalham 8 horas, elas não vão ter esses horários livres para fazer uma consulta de tarô. Então, você ter horários ali mais disponíveis durante a noite é legal. Outra coisa também, né? Você trabalhar na sua casa diminui os seus custos. Mas aí eu quero deixar também uma dica para vocês. Mesmo que vocês atendam na casa de vocês, tenham sempre um lugarzinho para atender, né? Nem que seja ali uma mesinha, um tapetinho ou um paninho que você coloca na sua mesa, mas você prepara o ambiente, né? Para deixar aquele local direcionado para isso. Tem uma live minha aqui, na verdade, um vídeo meu que é com 7 dicas de como você ativar mais a sua intuição para as consultas de tarô, e lá eu falo bastante sobre como organizar o seu ambiente para fazer essa consulta de tarô. Existem também diferentes formas de você fazer essa consulta à distância, né? Então você tem aí um leque de opções e você pode oferecer diversas opções para os seus consulentes. Tem gente que faz consulta online por ligação, tem gente que faz por videochamada, né? Então fazer uma ligação de vídeo e ir ali conversando com a pessoa. Tem gente que manda escrito no PDF com fotos bem lindas. Tem gente que faz pelo WhatsApp mandando fotos e áudio, porque aí o consulente consegue gravar, deixar gravado, né? Fica lá no celular dele. Então a minha consulta, aqui trazendo o meu exemplo pessoal, sempre foi por vídeo, né? Minha consulta online é sempre por vídeo, horário marcado antecipadamente, tá certo, gente? Já fica aí outra dica pra vocês, sempre marcar horáriozinho, sempre pedir o pagamento antecipado. Eu gosto do vídeo porque me permite ter uma proximidade maior. Tipo assim, eu tô aqui conversando, né, com a pessoa pode me fazer perguntas, eu tô aqui conversando com ela, e a gente vai batendo papo, é sempre muito bacana. Mas hoje em dia tem muita gente que prefere também por foto e áudio, né? Mas é muito interessante você trazer aí esse atendimento online. E o atendimento presencial funciona melhor do que o online? Não. As mensagens são a mesma coisa. A pessoa, gente, vai receber as mensagens que ela precisa receber. O que é diferente? A experiência é diferente, né? Claro, a gente não vai comparar você estar ali conversando com a pessoa presencialmente, colocando um incenso, trazendo um ambiente presencial diferenciado, não tem como você comparar. Mas você consegue sim fazer um atendimento bem acolhedor no online e, inclusive,
pra quem tá aí querendo se abrir pra fazer esses atendimentos online, tem uma live minha no YouTube que se chama Como Prosperar Fazendo Atendimentos de Tarô Online. E lá eu dou várias dicas de como fazer atendimentos online, de como acolher o consulente online para que ele se sinta de fato super acolhido mesmo à distância. Mas, gente, quebrem isso. O resultado da consulta é o mesmo. A experiência é diferente, mas o resultado é o mesmo. Eu tenho alunas que fazem círculos de tarô online, né? Então, assim, abrem aí um círculo com várias amigas e elas vão tirando para várias ali uma reunião no Zoom. Isso é muito bacana, gente. E é super intenso, super lindo, tá certo? Não fechem aí essa possibilidade para vocês, porque isso abre muitos horizontes e faz com que vocês atendam pessoas de todo o mundo. Eu lembro a primeira vez que eu atendi uma pessoa de fora, foi uma pessoa de Portugal, né? Que não morava aqui no Brasil, foi a primeira pessoa que foi de Portugal. Eu lembro que eu fiquei, nossa, não acredito que eu vou atender alguém de outro país. Vamos então para a nossa crença de número 5. E aí, gente, a gente tá aqui, ó, agora a gente vai entrar numa parte mais de tabus. A gente vai entrar agora na parte mais cabulosa. Não sei se vocês falam cabulosa aí. A gente vai trazer agora uma coisa que é bem clássica, que se tornou até um mito. Não é correto cobrar pela consulta de tarô, né? Então, existe ainda pessoas que trazem esse tipo de argumento. Ah, não é correto você cobrar, é errado você cobrar. Vamos lá falar sobre isso, né? Se você tem a pretensão de trabalhar profissionalmente com tarô, isso vai exigir o quê? Isso vai exigir estudo, tempo, esforço, investimento financeiro, né? Em livros, em curso, baralhos, espaço de atendimento, tempo, né? Porque é tempo que você está despendendo tanto estudando como atendendo. Então, assim como toda e qualquer profissão, você pode sim cobrar o valor que você considera justo para colocar sua energia nisso. Então, não deixem esse tipo de argumento crescer na mente de vocês e aí ao redor de vocês, caso vocês queiram. Tem gente que não vai querer cobrar pela consulta de tarô e tá tudo bem. Se você não quiser cobrar, você não cobra, não tem problema. Mas você dizer que é errado, que a pessoa não pode cobrar, isso aí não tá certo. Tá certo? Porque a pessoa pode sim, porque é um trabalho digno, é um trabalho justo. Então, algumas pessoas sustentam essa ideia de que não se pode cobrar pela consulta de tarô, porque tem gente que gosta de dizer que ler tarô é um dom, né? Então, só lê tarô quem tem dom. E na verdade, como a gente já falou aqui, o tarô é um estudo, né? Tarô é teoria, prática e intuição. Então, tem gente que sim pode ter um dom de vidência, uma mediunidade e que vai unir, né, essa mediunidade, essa vidência com o estudo do tarô, né? Com o estudo das cartas. Então, gente que tem isso e tem um trabalho muito sério nisso. E acontece mesmo, e tudo bem. E essas pessoas que têm um dom, eu também não vejo problema nenhum em elas cobrarem. Sempre lembrar que para se ler tarô, a gente não precisa ter um dom. A gente precisa estudar a linguagem das cartas e a gente precisa aí praticar, com isso afiar ainda mais a nossa intuição, tá certo? Lembre-se que o tarô é uma linguagem. A gente vai aprender a ler essas imagens e esses símbolos. E com a prática, a gente vai ficar cada vez mais fluente e vai interpretar as mensagens que as cartas dizem de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila. E ainda, gente, que você tenha uma super facilidade, um talento natural para ler tarô. Nossa, como ela aprendeu rápido. Nossa, parece até que realmente ela tem um talento natural. Qual é o problema de você cobrar pelo tempo que você está disponibilizando esse trabalho, né? Então significa, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, significa que se eu cantar bem, eu nascer com uma voz bem bonita e eu for cantar bem, eu não posso cobrar por um CD que eu vou gravar, eu não posso cobrar pelo meu show, né? Se eu sou uma pessoa que eu toco ali piano muito bem e se eu for ali fazer um show, mas se eu não tiver tido aula e não tiver estudado aquilo, se tiver sido algo que naturalmente fluiu de mim, eu não posso cobrar pra ninguém ver o meu show. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Esse argumento não faz sentido nem pra se for dom. Imagine sendo estudo. Você cobrar ou não cobrar é uma opção sua, é uma decisão sua. Não cabe aqui a gente ficar dizendo que não se pode cobrar por consulta de tarô. É claro que não é comum, né, as pessoas entrarem na jornada do tarô pelo dinheiro em si, né? Não é algo comum, vou entrar pelo tarô pelo dinheiro. Não, a gente normalmente entra pelo propósito, por sentir aquela curiosidade, por sentir aquele chamado de conhecer mais a gente mesmo, né? Nossa, que cartas legais, me deu vontade de estudar isso daqui, né? Não dá uma vontade de você conhecer mais isso aqui? A gente simplesmente sente, a gente vai entrando. A gente começa a querer trabalhar com algo que traga mais liberdade para o nosso dia a dia, né? Principalmente para quem não gosta daqueles horários
horários regrados, de tipo assim, eu tenho que estar ali 8 horas trabalhando, e quer mais liberdade pra curtir a vida, pra viver com mais tranquilidade. A gente começa a sentir que quando a gente faz um jogo, a gente faz uma tiragem, a gente tá fazendo a diferença na vida daquela pessoa, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com outras pessoas aqui na nossa frente, a gente tem a oportunidade de melhorar os relacionamentos das pessoas, né? De trazer conselhos que vão melhorar os relacionamentos das pessoas, que vão fazer as pessoas saírem da sua consulta com o olho brilhando, motivadas pra mudarem a vida delas, sabe? Gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Você chegar a receber um feedback de uma pessoa e dizer, nossa, eu saí de um relacionamento abusivo por causa do conselho que você me deu na consulta de tarô. Não tem preço. Eu fico até arrepiada só de pensar nisso. Não tem preço isso. Normalmente a gente entra nessa jornada porque a gente quer trabalhar com esse propósito, a gente quer ajudar a vida das pessoas, a gente quer trazer esses aconselhamentos, a gente quer fazer as pessoas se autoconhecendo, porque se autoconhecer, gente, é olhando pra gente mesmo que a gente consegue curar. Imagina só se todo mundo ao nosso redor, se cada vez mais pessoas ao nosso redor se curassem, olhassem pra si e dissessem, nossa, olha só, eu tô vendo o que eu tô fazendo de errado e eu consigo me curar. Quantas pessoas aí que você conhece, você gostaria que fizessem isso, que fossem capazes de olhar pra si mesmo e dissessem, nossa, eu vou curar isso daqui dentro de mim, porque isso aqui realmente tá me levando pra um caminho negativo. E é por isso que é tão legal você ter uma ferramenta que não é só você falando, porque às vezes quando a gente tá ali só dando um conselho pra nossa amiga, pra aquela pessoa da nossa família, ela meio que, tá falando isso e tal, mas quando você tem uma ferramenta, as pessoas chegam assim e falam, nossa, você tem ali a segurança de que você tá dando o melhor conselho possível pra aquela pessoa, que você estudou pra dar aquele conselho. Poxa, não tem nada de errado em querer prosperar com o tarô, fazendo dessa ferramenta um trabalho justo, um trabalho digno, um trabalho belíssimo, porque é uma ferramenta belíssima. E aí as pessoas começam a construir mitos pra dizer que o tarô é algo exclusivo daquelas pessoas que são ali iluminadas e dotadas de um dom especial, quando, gente, a gente sabe que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento que pode beneficiar todo mundo. A gente beneficia pessoas que a gente atende, a gente se beneficia estudando isso aqui. E aí as pessoas começam a falar também esse tipo de argumento, é errado você cobrar pela consulta, quando a gente sabe que o tarô exige estudo, exige tempo, exige esforço, exige investimento, e que também quem é tarólogo tem conta pra pagar, né? Eu acho que o pessoal que fala isso acha que tarólogo não paga nada. E aí começa toda essa disseminação de ideias bem absurdas, que muitas vezes eu vejo que há uma disseminação de que pessoas que cobram um valor que elas consideram justo por trabalhos energéticos e terapêuticos, elas são gananciosas. E aí, gente, se a gente fica nesse pensamento de que se a gente cobra um valor justo pro nosso trabalho, a gente tá sendo ganancioso, a quem é que serve esse discurso, né? Até falei lá no Instagram, pra quem serve esse discurso? O que a gente ganha com isso? Quem é que ganha quando a gente faz isso? Então, eu gosto até quando eu falo sobre isso, porque eu vejo muito que há muito nesse meio holístico, terapêutico, pessoas com receio de cobrar. Aí eu tenho receio de botar um valor. Eu sou uma ótima pagadora, mas eu tenho vergonha quando eu vou cobrar. Eu não consigo cobrar um valor justo pelo meu trabalho, né? E tem muito aquilo do arquétipo de Hestia, né? Hestia, a deusa grega que abre mão ali do glamour do Olimpo pra descer e viver ali abençoando a casa dos mortais, né? Então ela traz ali aquele arquétipo da mulher espiritualizada que, com o tempo, milhares de anos depois, essa mulher espiritualizada meio que virou um rótulo de que a pessoa que é espiritualizada, ela não pode se importar com dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, então você já não é tão espiritualizada assim. Porque os santos, eles são humildes, os santos, eles abrem mão de tudo. E aí o que a gente vê? As pessoas que estão com trabalhos mais voltados para esse meio mais espiritual, mais terapêutico, mais energético, se sentindo muitas vezes culpadas de cobrarem valores, né? Sendo criticadas quando cobram valores que vão suprir os custos que elas tiveram. E é importante a gente ver a quem serve esse tipo de discurso, né? As pessoas gostam muito de trazer aquela crença, e eu tenho muitas amigas em que eu tive que trabalhar essa crença com elas, até em consulta de tarô já trabalhei isso, que é aquela crença do dinheiro é sujo, ganhar dinheiro é errado, ganhar dinheiro é feio, você não pode querer ganhar dinheiro. E, gente, muita coisa que as pessoas fazem por dinheiro e com dinheiro realmente são feias, realmente são corruptas. Mas se você entra com essa mentalidade que o dinheiro em si é sujo, você já se fecha pra isso. Eu tenho uma aluna, Yas, que ela chega assim, que ela falou pra mim que ela trabalha, né, com o tarô hoje em dia, e ela tem a oportunidade de doar uma parte do dinheiro dela. Se ela não fizesse, se ela não cobrasse por essas consultas, ela não estaria doando nada. E ela, mais que isso, ela contou que ela pôde finalmente dar um presente, dar um bolo de aniversário super lindo pro pai dela, que ela queria, era o sonho dela fazer isso. E ela conseguiu com o dinheiro que ela cobra nas consultas dela, porque hoje em dia o tarô é a renda principal dela. É isso que as pessoas dizem que é feio,
você cobrar e você dar presente para as pessoas que você ama, você viver com conforto, você viver com tranquilidade, você ter capacidade de doar para outras pessoas que estão precisando. Então, assim, tudo bem se alguém pensa assim, mas eu não concordo. Se a gente ganha dinheiro fazendo bem, se a gente usa esse dinheiro para ter qualidade de vida, pra gente viver bem, pra gente ajudar quem a gente ama, pra gente ajudar quem precisa, pra gente ter uma vida mais confortável, a gente tá usando esse dinheiro de forma positiva, né? E não é errado a gente querer buscar uma vida mais confortável. Dinheiro não é feio, dinheiro não é sujo, se a gente ganha ele de uma forma justa e digna, trabalhando com algo bonito, com algo que tem propósito, e se a gente aplica isso de forma positiva para nossa vida também, sem exageros. Eu acho que quem fala esse tipo de coisa não sabe quanto custa um baralho de tarô, né, gente? Porque assim... Vou continuar aqui nos tabus, eu vou continuar aqui no climão, que a gente entrou num climão, né? Tabu, ai, não pode falar, tá falando sobre coisas assim de tarô, não pode falar de dinheiro, vamos falar de dinheiro sim. Tem outra crença também, que é a crença de número 6, que é se eu aumentar o valor da minha consulta, eu vou perder clientes. Isso aqui, gente, eu quero que vocês levem isso daqui não só pro trabalho com o tarô, mas qualquer trabalho que vocês tenham. Bom, vamos lá, normalmente, mas trazendo aqui, claro, o tarô, porque a gente tá falando de tarô. Normalmente um valor inicial para uma consulta, né, de 1 hora, então as pessoas normalmente iniciam, né, trazendo aí uma média de uns R$80 para uma consulta de 1 hora. 80 a 100 reais, né, normalmente entre 80 e 100 reais, quando você está iniciando. Há alunos meus que já começam cobrando bem mais que isso, estão aí bombando, né, tudo depende de quanto você investiu, dos seus custos para atender, né, de quanto tempo dura a sua consulta também, então isso vai ter uma série de variáveis. Mas uma coisa é certa, com o tarô você vai estar sempre se aperfeiçoando, você vai estar sempre aperfeiçoando o seu trabalho, né, você vai estar alcançando cada vez mais sucesso, você vai estar ali tendo cada vez mais consulentes, porque as pessoas elas vão ter uma consulta boa, elas vão falar para outra pessoa. Elas passaram por um momento difícil, você as ajudou com o tarô, quando elas tiverem alguém lá do lado que tá passando por um momento difícil, ela vai chegar assim e vai falar, vai aí nessa menina, vai aí nesse menino, vai aí, porque realmente foi muito bom, me ajudou muito, né? Então, isso daí só tende a crescer. O nosso trabalho com o tarô é um trabalho que, se a gente tiver aí fazendo, ele só cresce. A gente tá aí, ó, sempre se aperfeiçoando. E aí eu vejo que mesmo se aperfeiçoando, mesmo trazendo consultas cada vez mais profundas, consultas cada vez mais certeiras, mais lapidadas, tem muita gente que tem medo de aumentar o valor porque tem medo que as pessoas reclamem que tá caro. Ai, tá muito cara essa consulta, né? Ai, eu vou perder cliente porque eu aumentei. E aí a pessoa vai baixando, 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 até se tornar algo que compromete a sua qualidade de vida, né? Porque é importante que você cobre um valor que esteja justo para você viver tranquilamente, porque, gente, qualidade de vida vai interferir também na nossa consulta. Quando as pessoas reclamarem que, ai, tá caro essa consulta, vocês têm que lembrar que caro é algo relativo, né? Então, assim, por exemplo, um deck de tarô de 100 reais para o meu pai é um absurdo. Como é que alguém paga 100 reais num negócio de papel? Ah, que absurdo isso, eu podia imprimir aqui. E aí vai ter gente que é colecionador de tarô e que vai falar, não, eu dou 100 reais naquele tarô que eu acho lindo, né? Vai ter gente que vai achar um absurdo dar 200 reais numa consulta terapêutica, mas acha tranquilo dar 200 reais numa blusa. Gente, as pessoas têm prioridades diferentes. Se você for botar o seu valor pela régua do outro, você vai estar sempre considerando que as pessoas não estão colocando a sua consulta como prioridade. Estabeleça o valor da sua consulta com um valor que é justo para você. E para quem for prioridade, vai estar ali trazendo, buscando essa consulta. Se a sua consulta for boa, a pessoa vai pagar. Eu comecei um valor bem pequenininho e eu fui aumentando aos poucos. Eu tenho vários clientes que mesmo quando eu aumentei o máximo que eu já aumentei, continuaram pagando e estão desde o início. Por quê? Porque as pessoas não devem estar com você pelo valor. As pessoas não devem buscar a sua consulta pelo valor que você cobra. Elas devem buscar pelo valor que você traz em termos de conselhos. Então se esforce para trazer uma consulta massa, uma consulta linda, uma consulta que ajuda a pessoa. É isso que você tem que focar e não ficar baixando o valor da sua consulta para ter mais consulente. Ah, Pri, mas se eu cobrar 10 reais a consulta, eu vou ter muito mais consulentes do que se eu cobrar 100. Né? Se eu cobrar 100, eu não vou ter. Gente, tem uma reflexão que eu vi uma vez nesses vídeos de empreendedorismo. Eu gosto muito de ver coisa de empreendedorismo, de marketing. E aí eu fiquei refletindo bastante. Eu passei dias refletindo sobre isso. Vai ter um momento em que você vai ter que escolher se você prefere atender 10 pessoas a 30 reais, tendo que cronometrar o seu tempo, tendo que fazer um atendimento bem enxutinho, bem rapidinho, levando 3 dias para atender aí essas 10 pessoas, ou você atender 3 pessoas a 100 reais.
2 pessoas a 150, né? E aí você vai oferecer com R$100 uma super consulta. A 150 é uma consulta completíssima, uma consulta com calma, com profundidade, chegando assim, dizendo pra pessoa que não tem hora pra acabar, que ela pode ver tudo com calma. Quem você acha que depois vai indicar sua consulta pras amigas? A pessoa que teve aquela consulta VaptVupt e você, tipo, teve que ir rápido, porque logo depois ia começar a outra, já que você tem 10 pessoas pra atender? Ou a pessoa que você passou ali, ó, teve a consulta, a pessoa saiu ali sem dúvidas da sua consulta. Então, gente, a pessoa que teve a consulta da vida dela, ela vai indicar muito mais o seu trabalho. Você tá tendo menos clientes, talvez em número, mas você tá ganhando em qualidade de vida, né? Você tá atendendo de uma forma mais tranquila, você tá tendo um espaço maior entre atendimentos. E outra coisa também, né? Tem muita gente que chega assim e fala, ah, não, mas dessa forma você vai elitizar o seu trabalho. E eu penso que é justamente o contrário, é o contrário. Isso dá oportunidade e dá estrutura da gente fazer atendimento solidário quando a gente precisa, quando a gente quer, né? Porque quando você tá ali com aquilo ali regradinho, você não pode. Teve vezes que, logo no começo, às vezes as pessoas me pediam um atendimento solidário, eu não podia dar, porque eu tava com dinheiro contado, eu precisava daquela consulta. Eu não podia dar um super desconto, eu não podia fazer um atendimento solidário. Quando você vai agregando mais valor financeiro à sua consulta, o que é que isso te dá? Isso te dá a oportunidade de quando chegar alguém dizendo, olha, eu tô precisando muito, mas eu não posso pagar, e você chegar assim e falar, eu te dou a consulta. Ou então você abrir um dia de atendimentos solidários, né? Que é muito bom a gente fazer atendimento solidário, ter um dia no nosso mês de atendimentos solidários com o tarô, a gente ter um dia de atendimentos beneficentes, agregar valor à sua consulta, você não ter medo de cobrar um valor que considera justo, te dá a oportunidade de ajudar muito mais pessoas, te dá a oportunidade de fazer um atendimento no Instagram, que é um atendimento que vai não só ajudar uma pessoa que tá ali, que tá em outro canto e tá precisando daquele atendimento gratuito, e também é uma oportunidade de você divulgar o seu trabalho, porque vão ter pessoas que vão assistir e vão falar, nossa, olha só que leitura legal, vou lá fazer a leitura com ela. Então, a gente tem que pensar fora daquela coisa ali de, ai, o valor é alto porque a pessoa é gananciosa. Não! O valor é aquele porque a pessoa tem custos, a pessoa precisa suprir esses custos e a pessoa vai ter a oportunidade, assim, de ajudar muito mais pessoas. Eu tô muito imperadora hoje, não tô, gente? Eu entrei aqui nessa live na vibe do imperador. Lembrando também que, claro, que tudo depende do seu objetivo. Então, digamos que você quer ter o tarô ali como uma renda extra, né? Você quer inserir ali uma consulta no final do seu dia só. Você não quer o tarô como sua ferramenta principal. Você quer atender alguém no final do dia, ter uma consulta de 1 horinha. Então, ao final de cada dia útil, né? De segunda a sexta, você, digamos que tem uma consultinha ali de 1 horinha que você cobra R$100. O que isso vai representar no final do mês? Vai representar uma renda extra de R$2.200. Ou se você quer o tarô como renda principal, mas você acha que não quero começar com uma consulta de 1 hora, quero começar com uma consulta menor para eu cobrar menos. E aí você vai fazendo 4 consultinhas de meia horinha, né? Sua consulta é meia horinha, você cobra R$50. Se você faz 4 consultinhas por dia, que você vai demorar 2 horas para fazer, já que cada um é meia hora, você vai ter uma renda mensal de cerca de 4.400, né? Trabalhando só dia útil. Ou se você coloca 3 consultas por dia de 1 hora, cobrando R$100 essa consulta, você vai ter o quê? Uma renda mensal de R$6.600. É você realmente ver quanto é que você gostaria de ganhar, quanto é que você considera justo pela sua hora de trabalho, quanto é que você considera justo você cobrar por todo o valor que você está entregando nessa consulta, né? E aí você ia ir chegando no valor que você quer cobrar, mas não usando a régua dos outros para aplicar o seu valor, sim, o que você considera justo. Autoconfiança, gente, autoconfiança, fazer isso é quebra de crença, e eu digo isso porque para mim foi também, tá? Eu tive dificuldade de fazer isso, mas é justamente por ter tido dificuldade de fazer isso e por ter feito que eu aconselho vocês a fazerem também. Porque podem ter certeza, a gente consegue ajudar muito mais pessoas quando a gente cobra um valor justo pelo nosso trabalho. A gente acha que a gente tá ajudando em não cobrar, mas na verdade quando a gente cobra, a gente tem a oportunidade, a gente tem a estrutura de ajudar muito mais pessoas. Mas isso chega bastante na nossa 7ª crença, na nossa crença de número 7 que a gente tem, que é: eu vou desistir porque eu comecei a atender e eu não tenho muitos clientes ainda. Uma grande quantidade de clientes, ela não vai chegar de uma hora para outra. Você vai estar aí, ó, como eu disse para vocês, as pessoas vão chegar, elas vão indicar para outras pessoas e você vai aí, ó, crescendo cada vez mais
o seu leque de clientes, você vai crescendo cada vez mais as suas próprias consultas, você vai aí, ó, crescendo cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais. Mas é preciso ter perseverança, é preciso ter foco no propósito e é preciso também trabalhar a divulgação do seu trabalho, né? Da mesma forma que outros trabalhos autônomos também precisam disso. Então você trabalhar a divulgação, mostrar o seu trabalho, posta uma fotozinha ali de vez em quando. Eu tenho uma live toda voltada para ajudar na questão da divulgação, que é como lotar a sua agenda de tarô através das redes sociais. Dá uma olhadinha lá. E outra coisa também que agrega bastante, juntem o tarô com outras coisas que você já tem aí também, né? Há outras terapias, né? Eu tenho muitos alunos que juntam aí com o Theta Healing, que juntam com a astrologia, né? O Wallace, não sei se o Wallace tá assistindo aqui, é o meu aluno que junta com a astrologia. É você realmente, tá aí, divulga o seu trabalho, mostra o seu trabalho, junta com o que você tem também. Tenho alunas que juntam com moda, eu tenho alunas que juntam com recursos humanos, eu tenho alunas que juntam com maquiagem. É você realmente se abrir pra usar todas as ferramentas que você tem. Lembra do mago que eu falei no começo? Que usa todas as ferramentas e junta e traz aí toda a versatilidade, né? Pra quem é terapeuta, é muito legal porque você começa a usar o tarô, agrega o tarô também ali nas suas terapias, começa a aplicar também junto. E aí eu sempre gosto de dizer que o principal é sempre o comprometimento, né? Quando o pessoal fala, ai, tarô é dom, eu digo, tarô é comprometimento. Comprometimento em estudar, em praticar, né? E muitas vezes esse comprometimento, ele é impulsionado por aquela hora do chega, né? A famosa hora do chega que as pessoas falam. Não sei se vocês já tiveram isso, já sentiram a hora do chega? Do tipo assim, chega, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar, eu preciso transformar isso daqui. Eu tive na minha vida vários momentos de chega, né? Então eu tive o da profissão, quando eu comecei a passar muitas noites em claro, assim, tipo, nossa, será que eu vou conseguir pagar a fatura de cartão desse mês? Será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Eu vou ter que pedir aquele dinheiro? Ai, nossa, aquela coisa, né? E você vai acumulando aquilo. Ou então aquele chega de quando você tá muito cansado de trabalhar o dia inteiro, porque eu, pelo menos, eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia hora extra, eu cumpria funções que não eram minhas e ainda assim eu não conseguia pagar minhas contas com conforto. Era só ali, ó, bem apertadinho, né? Então, pra mim, teve uma hora que eu disse, não, chega, quero mais isso, eu não tenho mais liberdade pra eu curtir o meu dia, né? Pra eu trabalhar com algo que eu sinto um propósito e eu tô sempre cansada. Eu tive um momento do chega também, em valor da consulta, levava aquela crença de, ai, não vou aumentar, até que eu cheguei assim e disse, eu tava muito cansada, fiz uma consulta que foi super cansativa e no final eu disse, nossa, não, peraí, eu tô muito cansada, né? Então, cobrar um valor justo é importante. Então, a gente tem aí vários momentos de chegas, né, que vão impulsionando a gente a ter mais comprometimento com a nossa meta. Espero que vocês não fiquem mais guardando aí essas crenças limitantes, né? Que vocês não tenham medo de usar e fazer as leituras com os arcanos maiores, que vocês não fiquem achando que, ai, não tá ainda no momento ideal. Comece as suas consultas, tá? Que você não fique aí achando que, ai, nossa, se eu cobrar um valor justo vão achar que eu sou gananciosa. Não, quebra isso. Se abre para transformar a sua vida, se abre para usar essa ferramenta para você mesmo, para autoconhecimento e se você sentir, abre também para aquelas pessoas que você ama e se você sentir também, abre para as outras pessoas como um caminho profissional seu, porque é um caminho que sim, que pode ser muito próspero e eu digo isso porque transformou a minha vida e eu vejo também transformando a vida de muitas outras pessoas. Então assim, por isso que eu digo aqui para vocês, eu sei que tem gente assim, né, que não gosta, eu tenho os meus haters que reclamam quando eu falo sobre prosperar, mas eu acho, gente, eu acho que é importante a gente buscar prosperar e eu acho importante a gente saber que essa aqui é uma ferramenta linda, é uma ferramenta que pode trazer um trabalho com propósito, com liberdade, com autoconfiança para nossa vida, com qualidade de vida e eu quero que vocês alcancem isso. Né? Eu não quero que seja só eu não quero que seja só algumas pessoas, eu quero que vocês também alcancem isso com o tarô. Não é feio buscar nossa prosperidade com o tarô, não é errado, isso vai permitir que você ajude muito mais pessoas, tá certo? Eu acredito em você, acredite em você também, não fique naquela coisa de, eu não tô preparada, não tô preparada. Vai, começa. Anotem as crenças limitantes, utilizem aí na vida de vocês, anotem ali na frente de vocês pra vocês quebrarem todo dia se for preciso, tá certo? Mas é isso. Um beijo, muita paz, muita luz pra vocês.